Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Estamos para mais uma live dessa quinta-feira, onde vamos estudar a Palavra de Deus. E hoje o nosso estudo, na verdade, ele começa com uma pergunta, que é: por que as pessoas exigem, os cristãos exigem ser atendidos imediatamente quando oram ou prontamente? Por que há essa exigência tão grande da parte dos cristãos, muitas vezes, de serem atendidos logo, de serem como se quisessem ser atendidos imediatamente, e se não são atendidos, há uma frustração, há um desânimo, e muitos perdem até a fé e saem da igreja. Hoje nós vamos estar falando sobre isso. Então, antes de começarmos a falar sobre isso, vamos orar, buscar a presença do nosso Deus em oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela Tua palavra viva, santa, fiel e verdadeira, e porque temos o privilégio ainda de ouvir a Tua palavra. Senhor, nos conserva assim, que possamos sempre ouvir a Tua palavra, aprender a Tua palavra, que tenhamos liberdade, Senhor, para aprender, para buscar, para ouvir a santa palavra de Deus. E nos abençoa essa tarde, Senhor, para ouvirmos a Tua voz e aprendermos e crescermos no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, que nessa tarde nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos estudar e meditar um pouquinho sobre essa questão. Por que há uma exigência tão grande da nossa parte de termos as nossas orações atendidas prontamente, imediatamente? Por que sempre nós queremos isso? E lembra, às vezes, muitas pessoas, quando as suas orações não são atendidas, algumas desanimam, outras perdem a fé, outras deixam de orar, outras pensam que Deus não escuta elas. Então, o fato de não terem as suas orações respondidas no tempo em que elas querem, muitas vezes acontecem essas coisas. Não sei se isso já aconteceu contigo, de orar e dizer eu quero, eu decreto, eu preciso, e você não viu a resposta como você queria. Não viu a resposta imediata e você se decepcionou com Deus, você se entristeceu, você desanimou, você deixou de crer, ou talvez você tenha saído da tua igreja por causa disso. E ficou profundamente frustrado com Deus, decepcionado com Deus, triste com Deus. Muitas vezes acontece isso. Mas, primeira coisa, por que nós somos assim? Por que esse pensamento é assim? Então, eu vou ver primeiro, hoje eu só vou ver uma causa bem simples, que é no contexto do mundo em que vivemos. É no mundo onde nós estamos inseridos. E o que é o nosso mundo? O sistema do mundo em que estamos inseridos? É um sistema imediatista. Tudo é pronto, tudo é rápido, não podemos perder tempo com nada, né? É um mundo que
exige resultados e nós também exigimos resultados e queremos resultados de nós mesmos ou das coisas que nós queremos adquirir, onde nós estamos inseridos, nós queremos resultados, porque nós somos práticos, nós precisamos produzir e as coisas precisam acontecer. Então, este mundo, ele é assim. E nós temos um mundo onde também estamos num contexto onde as pessoas, quando elas não conseguem aquilo que elas querem, que elas exigem, elas se ressentem, elas ficam brabas, elas ficam chateadas, né? Nós ficamos, eu comprei tal produto e o produto não correspondeu àquilo que eu queria. Eu quero tal e tal coisa, né? Muitas vezes, e se as pessoas não conseguem, elas ficam profundamente chateadas com aquilo que elas não conseguiram e vão atrás até conseguir. Não, eu quero isso, eu preciso disso, né? É isso que eu almejo e é isso que eu quero, e as pessoas correm atrás dos seus alvos até conseguirem. Esse é o contexto desse mundo. E nós vivemos também num mundo onde todo mundo reivindica seus direitos. Diz, não, eu tenho direito, aonde qualquer coisa nós vemos as pessoas dizendo, não, eu vou te processar porque é meu direito, porque tal coisa aconteceu, não pode ser assim comigo, eu vou entrar com um processo porque você me ofendeu. Então o sistema, para pensar um pouco, pensa você, como é o contexto desse mundo? Como é o contexto em que nós vivemos? Nós estamos inseridos nesse contexto. Então, esse é só um dos aspectos que eu gostaria que você parasse para pensar, por que nós exigimos. E exigimos coisas como cristãos. E não percebemos no contexto de mundo que estamos inseridos e o quanto este mundo está na nossa mente, está no nosso coração e nos nossos sentimentos. Que muitas vezes nós nos tornamos iguais às pessoas deste mundo. E o cristão, o verdadeiro cristão, entende esse termo, ser do mundo, deste mundo. Quando eu falo mundo, é todo esse sistema de coisas em que nós estamos inseridos. Então, nós estamos inseridos num contexto de mundo que é imediatista, que quer produzir resultado, que não quer perder tempo, que as coisas precisam ser rápidas, um contexto de reivindicações, onde precisamos as coisas. Então, essa é uma das razões porque quando nós oramos, nós queremos ser prontamente atendidos. E nós não percebemos o quanto isso está em nós. Nós só paramos para perceber e entender como cristãos quando nós estudamos a palavra. Então, por essas coisas, o que acontece por causa dessas razões imediatistas? Nós não sabemos esperar, nós não queremos ser ensinados, não nos preocupamos em conhecer a Deus, não nos preocupamos em conhecer a vontade de Deus e não temos noção de quem somos, por causa de todo o conceito desse mundo, de todas essas coisas. Então, em cima dessa questão e desse entendimento que nós não sabemos esperar, que nós não queremos ser ensinados, que não nos preocupamos em conhecer a Deus e nem saber qual a vontade de Deus e nem temos noções do que somos, nós vamos ver hoje, estudar em cima de 3
versículos e depois mais alguns versículos que eu gostaria de ler para você. O primeiro versículo que nós vamos, eu vou ler os 3 agora, que nós vamos ver é Colossenses 1, 16 e 17, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Outro versículo que nós vamos basear o nosso estudo está lá em Romanos 3, 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o último versículo que nós vamos basear o nosso estudo está em Mateus, capítulo 6, versículo 10, a parte B, que diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesses versículos, na verdade, nós vamos ver 3 aspectos, o que nós precisamos entender para não sermos o tipo de pessoa que reivindica, que quer as coisas imediatamente, o tipo de pessoa que se frustra facilmente quando não consegue, né? O tipo de pessoa que perde a fé, que desanima, o tipo de pessoa que larga tudo, que entra em sofrimento, que entra em depressão porque não consegue o que quer. Então, baseado nesses 3 versículos, nós vamos estudar para não sermos esse tipo de pessoa. Só que, como eu sempre digo, nós sempre devemos fazer uma autoanálise e reconhecer o que nós somos, como estamos, e pelo poder da palavra de Deus na nossa vida, que opera a mudança, que haja mudança em nós. O problema nunca é o nosso erro. O problema não é o pecado. Sabe qual é o problema? Não reconhecer o pecado, não reconhecer o nosso erro. Este é o problema. E por isso que nós devemos aprender lendo a palavra, conhecendo a palavra, para que haja mudança na nossa vida. Não existe aqui nessa terra ninguém perfeito. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estamos em processo de crescimento, amadurecimento, de santificação. Deus vai transformando a nossa vida. Então não existe ninguém certinho. E é por isso que nós devemos ler a palavra, estudar a palavra, orar, ir no culto, congregar para aprender a palavra de Deus. E assistir às lives da quinta-feira à tarde, onde nós temos estudado as Escrituras e aprendido a palavra de Deus. Então vamos ver primeiro esse versículo de Colossenses. O que nós precisamos compreender e entender para não sermos as pessoas que exigem resposta de oração. E entender por quê. Se nós somos assim, devemos crescer, parar de ser assim e conhecer a palavra de Deus. Então, qual é o primeiro aspecto? O que é a primeira coisa que nós precisamos compreender? Baseado nesse versículo, vamos ler novamente aqui em Colossenses 1, 16 a 17, que diz assim: nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus é soberano. Esse versículo ele mostra, tem muitos versículos na palavra de Deus que mostram muito claro a grandeza de Deus e a soberania de Deus. Mas nesse aqui de Colossenses, nós vemos no 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Nós devemos entender que Deus é soberano, que Ele é Senhor e que Ele não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Nós é que somos devedores. Mas Deus não nos deve nada. Às vezes as pessoas pedem as coisas para Deus como se Deus devesse para elas. Não, Senhor, me dá, porque é o meu direito. Você sabe qual é o nosso direito? O que nós merecemos? Deus me dá porque eu mereço. O que nós merecemos, toda a humanidade merece, é o inferno, porque somos pecadores. Já vamos ver sobre isso. Mas primeiro vamos aqui, entender isso aqui. Deus é soberano. Ele é o dono de tudo. Não é nós que somos o dono das coisas. Tem até uma frase que as pessoas dizem, eu não sou o dono, mas eu sou filho do dono. Tem certeza que você é filho do dono? Às vezes as pessoas que dizem isso não sabem nem o que é ser filho do dono do mundo. Ele é o dono de todas as coisas, ele é soberano. Deus é o dono, não é nós. Ele é o criador. Nós não criamos nada. Nós não criamos o sol, nós não criamos a lua, nós não criamos a vida. Deus é o dono da vida. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Deus é o Criador. Nós somos criatura. Ele é o Pai. E nós, os que somos salvos, somos filhos. Ele é o Rei. Nós somos súditos. Sabe, quando eu fiz essa lista e eu comecei a ver, Deus é o dono, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. E nós, os servos, Ele é o Pai, né? Os que são filhos são salvos, Ele é o Rei, e nós, súditos. Eu comecei a olhar e eu pensei, Senhor, como as pessoas inverteram hoje as coisas. Há um evangelho, o falso evangelho, que parece que as pessoas que são as donas, os reis, é eles que sabem tudo, sabe? Eles que são o Senhor de todas as coisas, eles que mandam, eles que determinam. Inverteram a ordem da Bíblia. Inverteram a ordem da palavra. É impressionante. Há uma inversão assim, que o homem se acha assim, o máximo, ele não sabe quem é. E por que ele não sabe quem ele é? O ser humano não sabe mais quem ele é? Porque ele não conhece a Deus. Porque ele não sabe que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que é Ele que criou todas as coisas, que é Ele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é todo poderoso, só Ele é Deus. Só Ele. As pessoas não sabem quem é Deus, não sabem a grandeza de Deus, que nós, na nossa pequenez, na nossa miséria, como nós vamos nos aproximar daquele que habita numa luz inacessível, que é santo, santo, santo. E para nós entendermos a santidade, já dei um exemplo, tenta se aproximar do sol, ninguém consegue. Ninguém consegue se aproximar do sol, porque é consumido, porque o sol é fogo. E lembra que a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor? Esse é Deus. A Bíblia diz. Como as pessoas não leem mais a Bíblia, só leem o que pessoas
escrevem, pessoas que não conhecem a Bíblia, só procuram pastores que ficam falando abobrinhas e outras coisas mais e não conhecem a Bíblia, elas não sabem quem é Deus. Elas só ficam preocupadas em quem elas são. Quem eu sou? Nós já vamos ver quem nós somos. Mas nós só vamos saber quem nós somos primeiro se nós conhecermos a Deus e sabermos quem é Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos entender para responder essa pergunta, por que tanta exigência, por que o mundo é assim? Nós primeiro precisamos entender quem é Deus. Quando nós começarmos a entender quem é Deus, nós vamos também ver como o mundo está, como estão as pessoas e principalmente como nós estamos. Como nós estamos. Então nós devemos ver que Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículo 17. Você sabe o que quer dizer nele tudo subsiste? Quer dizer que se Deus recolher o fôlego da vida que existe nessa terra para Ele, nós deixamos de existir. Tudo deixa de existir. Até essas árvores que você está vendo atrás de mim, que é aqui no lugar que eu moro, que é muito bom, é uma bênção esse lugar, até tudo isso deixa de existir se Deus recolher para Ele todo o fôlego de vida. Tudo deixa de existir. Precisamos ver e reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a plenitude de Deus, a imensidão de Deus, a onisciência de Deus, o Deus que é onipresente, que é todo-poderoso, que sabe todas as coisas. Isso Deus é. Nós precisamos e nós só vamos conhecer a Deus na palavra, ter o entendimento de quem Deus é na palavra. Então a primeira coisa que nós precisamos conhecer e entender é quem Deus é. A grandeza de Deus, que nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Deus é eterno. Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Nele tudo subsiste. Começarmos a vislumbrar a grandeza de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, para não sermos pessoas que ficam exigindo as respostas e depois se decepcionam porque não recebem a sua resposta. Então, primeiro vamos ver quem é Deus. Pergunte para você mesmo. Você sabe quem é Deus? Procure na palavra de Deus. Quem Ele é? Como Ele se revela? O que Ele fala de si mesmo? Leia as Escrituras. Procure nas Escrituras. Leia o livro de Salmos e veja como é descrito Deus no livro de Salmos. Muitos salmos descrevem quem Deus é, a plenitude dele, e descrevem como nós somos. Mas agora vamos ver quem nós somos. Em Romanos 3:23, que é o versículo que nós lemos, que está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O que quer dizer isso? Que nós somos pecadores.
que quer dizer isso, resumindo? Nós somos criminosos, nós somos bandidos, nós somos devedores, nós somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Tem mais um versículo, aliás, nós vamos ler mais dois, mas vamos ver um aqui em Efésios, que descreve como nós somos. Efésios 2:5, que diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, a parte A, estando nós mortos. Então, nós somos pessoas que temos vida aqui nessa terra, mas espiritualmente a Bíblia descreve toda a humanidade como morta. Mas nesse versículo ele diz assim, ó, que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aquele que conhece a Deus, aquele que é salvo, entende esse versículo, porque ele fala do novo nascimento. Quem não nasceu de novo está morto nos delitos e pecados. Mas mesmo que você tenha nascido de novo, tem um outro versículo que descreve como todos são. Quer os que tenham vida em Cristo, quer os que não tenham. Esse descreve toda a humanidade, que é no Salmo 103, versículo 14, que diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Essa nossa estrutura de carne aqui que nós temos é pó. Nós somos pó. Ele nos criou do pó da terra. E se você acha que não é pó, é só ir no cemitério. E tem uns que já querem virar pó logo, né? Que daí mandam cremar, daí fica aquele pozinho lá na urna que daí as pessoas ou jogam aqui, ou jogam ali, ou guardam. Mas todos nós somos pó, independente de sermos salvos ou não. Essa é a nossa estrutura. É isso que nós somos. Nós precisamos entender quem nós realmente somos. E quando eu li alguns versículos, e quando nós vamos na palavra, nós vemos quem Deus é e quem nós somos. A nossa estrutura é pó, nós somos pecadores, nós não somos nada. E Deus, o que sempre me impressiona, quando eu vou orar e eu paro para pensar em Deus, porque quando nós oramos, nós buscamos a Deus. Eu fico impressionada, Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és grande. Tu és impressionante, Tu és Deus tremendo, Tu fizeste todas as coisas. E quem sou eu? E Tu me amas. E Tu me amas e me salvaste. Porque quando nós paramos para ver quem é Deus e reconhecer quem nós somos, o que isso deve gerar no nosso coração? Gratidão, porque a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo. Deus se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, e veio ser como um de nós. E aqui na terra ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Isso é impressionante. Só para nos salvar. Então, isso aí tem que estar claro na nossa mente quando nós vamos orar.
quem Deus é e quem nós somos. Ele é o Senhor, nós os servos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós pó. Ele é santo, nós pecadores. Ele é Deus. E quem nós somos? Você parou para pensar na presença de quem que nós chegamos? Daquele que criou todas as coisas. E é independente do lugar que você está no carro, está no ônibus, está dormindo, está no hospital, aonde quer que você esteja, caminhando, em qualquer situação, chorando, desesperado, você pode chegar na presença desse Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Ele ouve o clamor do aflito. Não tem, eu preciso ir em tal lugar para orar. Tu não precisa ir em tal lugar para orar. Não existe lugar especial para orar. Existe orar. Orar. Para onde me ausentarei da tua presença? Leia o Salmo 139. Então, em todo e qualquer lugar, Deus te ouve. Deus ouve o clamor do aflito. Deus ouve o clamor daquele que se humilha, daquele que se quebranta na presença dele. Então, lembrando, para não sermos pessoas que exigem resposta de oração, primeiro o quê? Eu preciso saber quem Deus é. Aí também eu preciso saber quem eu sou. Ó, você não é aquilo que aqueles coaches dizem que você é. E nem aqueles pregador da teologia da prosperidade que alisam o teu ego e o teu emocional, né? Você não é o que eles dizem. Você é, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aquilo que a palavra diz que eu sou. Aquilo que Deus diz que eu sou. O que Deus diz que eu sou? Pecador. Isso que eu sou. Morto nos meus delitos e pecados. Sou pó. E Ele me ama. E Ele me resgatou. Por isso que Ele veio me salvar. Por isso que Ele veio me dar vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, Ele vos deu vida. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Então é isso que eu sou. Preciso entender. E a terceira coisa que é importante, peguei alguns aspectos para nós meditarmos essa tarde, que nós precisamos entender com relação, para não sermos pessoas que exigem de Deus, e quando não tem seus pedidos atendidos se frustram. A última coisa que eu preciso entender, que é importantíssimo, está lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 10, a parte B, que diz assim, Mateus 6, 10, a parte B. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que eu devo entender para orar? Que eu devo buscar a vontade de Deus. Que é a vontade de Deus que vai ser feita. Não a minha vontade. Às vezes eu tenho a impressão que nesse mundo está cheio de crentes, crianças, bebês de 2 anos que dizem: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. E quando Deus vai tirar alguma coisa, elas: não dou, não dou, é meu, é meu, é meu, é meu. Quanta infantilidade no meio do povo de Deus. E quanta infantilidade na nossa vida. Quantas vezes nós oramos assim: é meu, Jesus, eu quero. Nós precisamos entender que na oração que o Senhor nos ensinou, Ele já diz, ó, vocês vão pedir assim, ó, seja
feita a tua vontade. Só que eu vejo cheio de crente com medo da vontade de Deus e não entendendo a vontade de Deus. Lá em Romanos 12, lá no livro de Romanos, capítulo 12, deixa eu só achar aqui, versículo 2, a última parte diz assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que nós confundimos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus com os nossos desejos. E nós pensamos que boa, perfeita e agradável são as coisas que acontecem de acordo com os nossos desejos, com aquilo que queremos. Só que não é assim. Como que é a vontade de Deus? Como que Deus trabalha na nossa vida? O que Deus quer para a nossa vida? A vontade de Deus é nos disciplinar, nos ensinar, nos corrigir. Essa é a vontade de Deus, é nos moldar. Deus não está à mercê dos nossos desejos, porque nós estamos aqui nessa terra. O nosso coração é enganoso. Deus não é um mágico da lâmpada à mercê dos nossos desejos. Deus é Deus. E na oração, quando oramos, Ele vai realizar a vontade dEle. E a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Ele nos está conduzindo para o céu. Ele está nos conduzindo para a glória. Ele está nos moldando para Ele. E quando Ele nos molda para Ele trabalha na nossa vida. Ele realiza a vontade dEle na nossa vida. Nos corrigindo, nos ensinando. E como que acontece isso? Com tribulação, com sofrimento, com dificuldade. Deus corta aquilo que nós queremos. Deus diz, não, minha filha, não, meu filho, isso aqui não. Se eu te der isso, você vai esbanjar nos teus prazeres e você não vai mais me buscar. Não vou te dar. Por quê? Porque Ele nos ama. E nós vivemos uma geração que quer ter os seus desejos satisfeitos. Mas Deus não está à mercê dos nossos desejos. Ele é Deus. E Ele vai fazer o melhor por nós. Vou te dar um exemplo para você comparar com algo, para você entender o que é a vontade de Deus, como Deus está nos moldando. Por exemplo, imagine um bom médico, um bom especialista. Mas um especialista assim que é realmente muito bom naquilo que ele faz, que ele sabe diagnosticar, que ele sabe cuidar do paciente, que ele sabe dizer, ó, é isso, que ele sabe dar o tratamento, tudo. Um bom médico, um bom especialista. O que tu acha tudo que ele passou para chegar nesse ponto de ele ser bom? Ele estudou muito, ele sofreu muito, ele passou muitas noites acordado, ele teve que estudar bastante, doente, não doente, teve que tomar qualquer coisa para ir trabalhar, para aprender. Quantas vezes os professores que ensinaram ele, humilharam ele, disseram, mas isso aqui não é assim. Quanto sofrimento um especialista, um bom médico passou para ser um bom médico. Que você olha agora quando as pessoas recomendam, não, vai nele, esse é um bom médico mesmo. Então olha e pergunta para o teu bom médico,
tudo que ele passou para chegar aonde ele chegou, o quanto ele sofreu. Mas ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. E as pessoas que ensinaram ele também tinham um alvo e propósito de ensinar. Quanto mais Deus, tu acha que Deus vai deixar você à mercê da tua própria vontade, dos teus próprios desejos? Os meus desejos são diferentes dos desejos de Deus. Porque eu quero estar tranquila, eu quero estar bem, eu não quero ter problema. É assim que nós queremos estar. Essa é a nossa vontade. Mas a vontade de Deus é nos moldar e trabalhar em nós como filhos e filhas. Ele está nos moldando e a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Na enfermidade, na angústia, na solidão, no choro, no desespero, não interessa o que tu está passando, quanta angústia que você passa. Deus está contigo. E se você crê em Deus, Deus vai realizar a vontade dele, não a nossa. Seja feita a tua vontade. E Deus não é aquele que o filho diz, eu quero, eu quero, eu quero. Tá, meu filho, pega. Não. Deus é Deus. O soberano, o sublime, aquele que ama seus filhos, aquele que corrige os seus filhos. Se você está sendo corrigido, se alegre. Se você está sendo disciplinado, se submeta e se alegre. É sinal que você é filho. Aquele que tem tudo o que quer, tudo o que deseja e não tem luta, esse não é filho. Porque o filho de Deus é corrigido, é disciplinado, é moldado. Ele é o oleiro, nós somos o vaso de barro nas mãos dele. Daí ele nos molda, nos esculpe, vai esculpindo a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos, isso aí é elementar, quem Deus é, quem nós somos, e que é a vontade de Deus que é feita na nossa vida quando nós oramos, nós vamos orar com muito mais fé, com muito mais confiança. Nós vamos poder orar tranquilamente. Senhor, seja feita a tua vontade, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Então você vai orar tranquilo, vai orar com perseverança, vai chorar na presença de Deus e clamar, Senhor, eu preciso. Aí você vai expor tuas angústias. Senhor, está acontecendo isso na minha vida que é terrível. Senhor, olha o que está acontecendo na vida do meu esposo, na vida do meu filho. Está fora dos teus caminhos, não está fazendo o que deve ser feito. Senhor, olha a minha vida, me liberta. Senhor, tira essa dor, essa angústia, essa tristeza do meu coração. Senhor! E à medida que você vai orando, que você vai buscando, que você vai se quebrantando, você vai conhecendo mais a Deus. E você vai tendo uma alegria indizível, porque você é filho, porque você é filha. Deus corrige seus filhos e Deus realiza a vontade dele nos seus filhos. A vontade de Deus. Para Paulo, no fim da vida dele, eram os presídios de Roma e morrer decapitado. Essa era a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo que escreveu isso na carta aos Romanos que eu li, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E Paulo, no fim da vida dele, diz, combati o bom combate, completei a carreira, no meio de sofrimento, de dores, numa alegria indizível. Nós precisamos conhecer mais a Deus, mais a palavra de Deus, para termos mais alegria, para andarmos mais perto de Deus, para sermos mais parecidos com Jesus. Amém?
Espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi. Eu sempre aprendo quando estudo. Deus fala comigo, é assim que Deus fala comigo, através da sua palavra. E é assim que Deus fala contigo, através da palavra dele. Então, que você possa ter aprendido e colocado em prática. E comece a ter em mente quando você ora quem é Deus, quem você é, e que a vontade de Deus para a nossa vida, Ele vai realizar. Quer seja para disciplina, é boa, agradável e perfeita. Quer seja para correção, é boa, agradável e perfeita. Quer seja para nos dar o que pedimos, é boa, agradável e perfeita. E Deus nos dá o que precisamos, não muitas vezes o que nós queremos. Ele sabe o que nós precisamos melhor do que nós mesmos. Então, persevere em oração, seja qual for a luta, seja qual for a necessidade, não desista, persevera, porque tu serves, eu sirvo, um Deus todo-poderoso, que nos ama, mesmo que nós sendo pó, Ele nos ama. Amém? Então vamos orar, colocar as nossas petições na presença de Deus. E nós temos orado todas as quintas-feiras. Você que tem um pedido no teu coração, que tem feito um voto diante de Deus. Senhor, eu vou estar na live da quinta-feira. Senhor, eu tenho um propósito no meu coração, eu quero estar orando por esse propósito. Então se coloque na presença de Deus, né? E que o estudo de hoje te incentive a orar e a continuar na batalha, porque Deus ouve e responde a nossa oração segundo a vontade dele. E glória a Deus, que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por aquilo que aprendemos. Senhor, tu és o Deus que nos conhece, que nos sonda. E tu és o Deus que realiza a tua vontade. Eu quero te louvar essa tarde. E também quero colocar diante de ti os pedidos de cada um, Senhor, que se coloca na tua presença. Aquele, Senhor, que está com propósito no coração e tem orado toda quinta-feira. Deus ouve e responde. Atende ao nosso clamor. Tu que és Deus soberano, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. Nós nos humilhamos na tua presença e te agradecemos por tudo que tu fazes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Essa pregação vai estar disponível no YouTube, a gente logo já baixa lá no YouTube. Então, se você quiser compartilhar com alguém, procure lá no YouTube Igreja, Espaço, Esperança, Passo Fundo. Procure o canal no YouTube, se inscreva no canal e compartilhe a pregação. É sempre bom compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.